Olá galera, mais uma vez aqui no Aula E. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre relevo brasileiro, um conteúdo que cai bastante no Enem, é um dos conteúdos mais recorrentes em Geografia Física, é sobre os aspectos físicos da natureza do Brasil e nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos geomorfológicos do Brasil. Para começo de conversa, a gente vai pedir para vocês se inscreverem, caso você não se inscreveu ainda no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo se você gostar, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, familiares, comente, tire dúvidas aí nos comentários que a gente vai sempre responder para vocês. Vamos lá? Depois da vinheta a gente começa. Então, relevo brasileiro, a gente primeiro tem que classificar as formas geológicas que a gente encontra no relevo brasileiro. E aí a gente vai ter desde as formações arqueozoicas, do período arqueozoico, até as formações do período cenozoico. Tá? Quando nós falamos do período arqueozoico e proterozoico, nós estamos falando de um relevo de formação basicamente cristalina. No período paleozoico, mesozoico, nós vamos ter relevos sedimentares, formações sedimentares. E no período cenozoico, na era cenozoica, nós vamos ter relevos que passaram por um processo de modelagem, pelos agentes modeladores, os agentes externos. Então, o intemperismo agindo principalmente nessa última era, no período cenozoico, modelou o relevo brasileiro da forma como nós conhecemos ele hoje. E aí, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do relevo brasileiro segundo autores, segundo três principais autores. Esse é o nosso foco da aula de hoje. O primeiro deles que nós vamos falar aqui é Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo foi um geógrafo brasileiro que fez o primeiro mapeamento do território do nosso país. Então ele identificou o que era planalto, o que era planície. Planaltos ele atribuiu relevos, formações acima de 200 metros de altitude, enquanto planícies, regiões mais planas, até 200 metros de altitude. A classificação de Haroldo foi muito simples, mas muito importante para a gente compreender as dimensões do relevo. A segunda classificação é de Aziz Nassib Absaber, professor Aziz. Professor Aziz, já na década de 60, fez um mapeamento um pouco mais detalhado do relevo brasileiro. E aí ele identificou o relevo brasileiro a partir da sua altitude e a partir da sua gênese também, a sua origem. E aí ele considerou o seguinte: para planaltos acima de 200 metros de altitude, onde ocorre a predominância de processos erosivos. As planícies, terras baixas, onde ocorre a predominância da sedimentação. Foi assim que Aziz classificou o relevo brasileiro. Observe aí no mapa como é que foi feita a sua classificação, identificando o Planalto Central com uma vasta área no interior do Brasil, planaltos e serras leste e sudeste, o Planalto Meridional, o Planalto Nordestino e o Planalto Maranhão-Piauí, além, lá no sul do Brasil, o Planalto Uruguaio-Sul-Grandense. As planícies ele considerou planícies e terras baixas da Amazônia, planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. E ao extremo norte do país, o Planalto das Guianas. A terceira classificação é do professor Jurandir Ross. O professor Jurandir Ross elaborou sua classificação com base já nos conhecimentos adquiridos a partir das pesquisas do professor Aziz e de outros geomorfólogos brasileiros. E ele, já na década de 90, já tinha à disposição algumas tecnologias que o professor Aziz, o professor Haroldo não tinha na sua época. Por exemplo, imagens aéreas ou imagens de radar que possibilitavam uma leitura melhor do território brasileiro. Foi através da utilização do Radam Brasil, um projeto de rastreamento geomorfológico territorial que foi feito no Brasil. O professor Jurandir Ross conseguiu um detalhamento maior do território brasileiro. Os processos erosivos, os processos de sedimentação e os processos de origem geológica do território brasileiro. No mapa que você pode ver aqui, você observa que há um número maior e uma diversidade maior de elementos no relevo brasileiro, incluindo agora uma classificação que antes não aparecia na classificação nem do professor Haroldo, nem do professor Aziz, que são as depressões. As depressões no Brasil, juntamente com as regiões de Planalto, predominam, se destacam no território brasileiro.
enquanto as planícies estão restritas a algumas áreas de grandes rios, margens de grandes rios, como o Rio Amazonas ou o Rio Tocantins-Araguaia, ou o Pantanal Mato-Grossense e também a região litorânea. E agora a gente vai definir o que é uma depressão, o que é um planalto, o que é uma planície. Depressões são relevos relativamente inclinados, nos quais predominam processos erosivos, principalmente em suas bordas. Os planaltos. Planaltos são superfícies irregulares, acima de 300 metros de altitude nessa nova classificação. São terrenos que podem ser cristalinos ou sedimentares. Esses terrenos eles não têm uma forma única, como, por exemplo, a ideia de uma região plana no alto, não é isso. Os planaltos são áreas irregulares, podem se apresentar como áreas mamelonares, podem se apresentar como áreas mais planas, as chapadas, os chapadões. Então, planaltos há uma diversidade grande de formas, né, no território brasileiro. E as planícies são áreas onde ocorre o predomínio da sedimentação. Como foi mesmo colocado pelo professor Aziz, são áreas onde ocorrem a sedimentação, a deposição. Então é isso. Sobre o relevo brasileiro, uma aula bem curtinha, bem rápida, bem tranquila. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tire a sua dúvida, pergunte, questione, mande alguma sugestão de conteúdo que a gente vai responder, que nós vamos correr atrás para você te ajudar. No mais, se inscreva, se você ainda não se inscreveu no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus colegas e bons estudos, galera. Até o próximo vídeo.